volta! Vamos lá para nossa próxima parte do conteúdo para a gente dar uma revisada legal. Eu vou falar agora sobre progressão geométrica, PG, ok? A nossa PG, em vez de crescer somando ou subtraindo, ela vai crescer multiplicando ou dividindo, ok? Então, a ideia vai ser bem parecida com o que a gente fez lá em PA, ok? Só que em vez de agora somar, a gente vai multiplicar e dividir, ok? Aí, pensa comigo, como que vai funcionar a razão? A razão agora a gente não vai utilizar mais R, vai utilizar Q, beleza? Notação, fechou? Aí, o quociente de termos consecutivos vai ser constante para eu ter uma progressão geométrica. Então, se eu paro para pensar aqui, olha para essa primeira sequência que eu estou te mostrando. 1 para o 2, o que está acontecendo? Dobrou. Daqui para cá, dobrou. Daqui para cá, dobrou. Então, eu estou sempre multiplicando por um mesmo valor. Ok? Então, está acontecendo isto. Aí se liga só, o quociente entre termos consecutivos é constante. Então se eu faço quociente 2 dividido por 1, vai dar sempre o mesmo valor. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2, ok? Que é a própria razão, ok? Então o Qzinho, a razão dela vai ser 2. Beleza? Já para essa aqui de baixo, bora pensar qual que vai ser a razão. É só pegar um termo e dividir pelo anterior, não tem erro. Se for uma PG, isso aí vai ser a razão. 135 dividido por 45 vai dar o mesmo valor de 45 dividido por 15, que vai dar o mesmo valor de 15 dividido por 5, que dá 3. Fechou? Então essa razão aqui vai ser 3. Deixa eu escrever o 3 bonitão. 3. Beleza? Show de bola. Do mesmo jeito que a gente viu lá em PA, aqui a gente vai pensar no termo geral e aí a gente vai ter que pensar um pouco diferente, porque em vez de somar, vai estar multiplicando, ok? Então a minha razão vai aparecer multiplicando em vez de somando. Lembra que em PA era A1 mais N-1 razões. Agora o que vai acontecer é, eu vou pegar o A1 e multiplicar pela razão. Vou multiplicar pela razão quantas vezes? N-1 vezes, ok? Pela mesma ideia, pelo mesmo princípio. Se eu estou aqui com o meu A1, aqui com o meu A5, eu vou multiplicar pela razão uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes para chegar aqui, ok? A quantidade de razões que separa o meu A1 para o meu A5 são 1, 2, 3, 4, que é a quantidade de espaço que tem entre os meus dedos. Beleza? É 5 menos 1. A mesma ideia a gente vai utilizar quando a gente pensa se for, se eu quero do A3 e para o A5, se eu não tenho o primeiro termo. Você vai pensar na mesma ideia, Se é do 3 para ir para o 5, eu vou ter quantos espaços? 5 menos 3 espaços, ok? Então vai ser 5 menos 3, 1, 2 espaços. De boa, tranquilo. Então eu vou multiplicar por duas vezes a razão. Ok? Então, resumindo isso que eu falei, o AN, um termo qualquer, ele vai ser o A1 vezes a razão, que é o quê? Quantas vezes? N menos 1 vezes. Por que que está aparecendo como expoente esse trem N menos 1? Porque isso daí é como se eu estivesse fazendo assim, Deixa eu dar um exemplo prático. Se eu tenho o A5, eu quero descobrir quem é o A5. Pensa, o A5 ele vai ser o meu A1 vezes uma razão. Aí se eu pego vezes uma razão, ele vai virar o A2. Vezes outra razão, A3. Vezes outra razão, A4. Vezes outra razão, A5. Esse meu Q está aparecendo quantas vezes? 4. Então é Q elevado a quarta. Esse 4 é quem? É o N, que nesse caso quem faz o papel do N aqui está sendo 5, menos um 1. Ok? Que é esse número aqui, do A1, por isso que eu tenho o A1. Ok? Se aqui eu não tivesse o A1, se eu tivesse um A3, então aqui não seria 1, aqui seria 3, por exemplo. Fechou? A3. De boa? Essa que é a ideia da gente conseguir entender a formação dessas fórmulas. Beleza? Massa. Aí vamos lá. Então, a ideia do termo geral segue do mesmo jeito que a gente entendeu lá em PA. E aqui, soma dos n primeiro termos. Não tem jeito, a soma dos n primeiro termos é assim.
Fechou? A soma dos n vai ser A1, em cima vai aparecer Q menos 1, embaixo Q menos 1. Em cima Q menos 1, embaixo Q menos 1. Em cima tem um n, e embaixo não tem nenhum, ok? Em cima tem um n no Q, embaixo não tem nenhum. Beleza? Então dá um jeito de decorar, fala isso umas 30 vezes, fechou? Até você ter isso na sua cabeça. Então a soma dos n primeiros termos de uma PG vai ser A1 e aqui em cima aparece Q menos 1, embaixo Q menos 1. Em cima tem um n, embaixo não tem nenhum. Massa? Aí ó, propriedade da minha PG. Importantíssima propriedade da minha PG. Olha só, quando eu pego três termos consecutivos, lembra que na PA tinha uma dessa? Na PA, quando você tinha três termos consecutivos, o dobro do meio era a soma dos outros dois das pontas. Aqui na PG é assim. Quando você pega o termo do meio e eleva ao quadrado, ele vai ser igual à multiplicação dos caras que estão no extremo. Então, 10 vezes 40, 400, é igual ao do meio ao quadrado, 20 vezes 20, que dá 400 também. De boa, propriedade da minha PG. Fechou? Aí, ó, determine a soma dos 20 primeiros termos de uma PG com A1 igual a 5 e o Q igual a 3. Cara, eu fiz questão, não sei se você se lembra, quando eu falei sobre PA, eu fiz um exemplo com os mesmos valores, com o mesmo primeiro termo e com a mesma razão. Por que eu estou fazendo isso? Para te mostrar que o crescimento de uma PG ele é muito maior do que o crescimento de uma PA, ok? Muito maior, professor? É muito maior. Tem uma teoria, que é a teoria malthusiana, que ela fala que a ideia era que a população ela ia crescer de a população ia crescer como uma PG e a alimentação ia crescer como uma PA, ou seja, ia faltar alimento. Então a gente tinha que dizimar a população porque não ia dar certo. Essa era a ideia do cara. Então tem lógica para a gente estudar PA e PG, tem aplicação para isso, beleza? Olha só, olha só, olha só. Como que a gente vai fazer essa questão? Bora determinar a soma dos n primeiros termos. Fechou? Aqui, ó, a gente nem precisa determinar quem é o último termo, né? Quem é o A20, mas bora determinar, só pra gente treinar. Então, quem que vai ser o meu A20? Deixa eu colocar também coloridinho, pô, pra ficar bonito. Então, quem que vai ser o meu A20? Meu 20º termo. Eu tenho o A1, então vai ser o A1 vezes Q elevado a 19, que é o n menos 1, que é o 20 menos 1. Beleza? Então, o meu A20 ele vai ser igual a 1, que é o A1, 5, vezes a minha razão, 3, elevado a 19. Vixe, prof, quanto que é 3 elevado a 19? Deixa eu fazer aqui na calculator só para a gente pensar quanto que é. Vai ser um número gigantesco, 3 elevado a 19. Eu já vou multiplicar logo por 5. Tu vê o absurdo que vai dar. O A20 vai ser 5, 811, 307, 335. Fechou? 5.811.307.335. Esse é o seu A20. Agora imagina a soma dos 20 primeiros termos. Eu vou somar o A20 com A19, com A18. Fechou? Só para você ter uma noção. Aqui nas PAs a gente viu que a soma dos 20 primeiros termos dava 670. Aqui, só o último termo, só o termo 20 já deu esse valor. Ok? Então, a minha PG ela cresce exorbitantemente mais rápido, ok? Tem um crescimento que a gente fala que é exponencial, fechou? Massa demais. O meu S20, que é o que a gente realmente quer calcular, só você pensar, ó, S20 vai ser
A1. Aí tem Q menos 1 aqui. Embaixo, Q menos 1. Em cima tem um N, embaixo não tem. Embaixo nenhum. Agora só substituir os valores. O meu S20, ele vai ser o primeiro termo, 5, vezes Q elevado a N. Então vai ser o Q, que é o 3 a razão, elevado a N. Eu quero os 20 primeiros termos, então N é 20, ok? Então vai ser 3 elevado a 20 menos 1, entre parênteses, dividido por Q menos 1. Q que é o 3, a razão, 3 menos 1 vai dar 2. Vou colocar aqui na calculator 3 elevado a 20. Dá um número gigantesco. Vou subtrair 1. Subtrair. Vou multiplicar por 5. Vou dividir por 2. Pronto. Já obtive que logo a soma, que é só fazer conta, né? S20. Fica atento que às vezes nas questões eles te dão um valor de 3 elevado a 20, para tu não ter que ficar fazendo essas contas na mão, até porque tu gastaria o tempo todo da prova. Eu também. Aí fica 8, 7, 1, 6, 9, 6, 1, 1, 2, 3. Fechou? Aí, ó. Toma. Essa é a soma dos 20 primeiros termos. Gigantesca, né? Gigantesca. Beleza? Então pronto. A ideia é essa. PG já foi. PA já foi. Tranquilo? Segue para a próxima aula que a gente vai falar um pouco sobre classificações de triângulos, ok? Dá uma respirada, fechou? Bebe uma água, dá uma... E vamos lá, fechou? Bora se preparar bem, fazer uma prova bacana, viu? Fechou, tamo junto, até a próxima.